O ruído da comida. Se você ouviu o episódio 202 desse podcast, você já sabe do que se trata. Mas se não ouviu, pausa, volta lá e escuta, porque vale a pena. O ruído da comida, ou a sua expressão em inglês food noise, trata-se da percepção subjetiva de que os pensamentos intrusivos sobre comida são mais altos dentro da nossa cabeça do que eles deveriam ser, o que torna muito difícil da gente evitar esses pensamentos. Naquele episódio, a gente comentou que parte do efeito dos injetáveis para emagrecer, além da redução do apetite em si, é a redução do volume do ruído da comida, desses pensamentos dentro da nossa cabeça. Um estudo piloto recente parece dar suporte a esse conceito com o emprego de neuroimagem, ressonância magnética funcional. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Bem, esse estudo, publicado no final de junho de 2025, ele não tinha como objetivo avaliar a eficácia dos medicamentos injetáveis para emagrecer, tipo Ozempic, Wegovy, Mounjaro, na perda de peso. Até porque a gente já sabe que funciona, tem estudos grandes que já foram utilizados para demonstrar isso aí. O objetivo desse estudo era entender melhor quais são as mudanças de comportamento alimentar que a medicação produz. Será que é só a diminuição da quantidade de comida? Será que é só a diminuição da fome? No início do estudo, foi oferecido às pessoas um buffet livre no almoço. Após 6 semanas, o grupo do Mounjaro, Zipbound, comeu 524 calorias a menos, isso apenas no almoço. Mas o ponto realmente interessante foi a análise dos componentes dessa mudança alimentar. Bem, não há dúvida que há uma redução do apetite e da fome. A medicação diminuiu significativamente o apetite geral, a fome percebida e a vontade de comer. Isso não deveria ser surpresa e é mais ou menos o que todos nós imaginamos que seja o efeito de uma medicação que tem esse objetivo. Inclusive os medicamentos antigos, que existiam antes dessa classe dos análogos do GLP-1, as anfetaminas, a sibutramina, também reduziam o apetite, a fome, a vontade de comer. Porém, esse estudo, ele avaliou outros componentes do comportamento alimentar, tanto por questionários que as pessoas preenchiam, mas também com o uso de neuroimagem, a ressonância magnética funcional. Ressonância magnética funcional é aquela na qual você avalia em tempo real as mudanças de fluxo sanguíneo em determinadas áreas do cérebro, que vão indicar que aquelas áreas estão sendo ativadas, acionadas, quando a pessoa pensa em determinada coisa. Pensamento esse que pode ser estimulado por visualizar imagens, no caso desse estudo, imagens de diferentes alimentos, de modo que a gente possa explorar o que está acontecendo mesmo dentro da cabeça da pessoa, que vai culminar com ela comendo menos naquele buffet ali que você mencionou, Sari. Uma coisa interessante é que essa medicação reduziu os desejos por alimentos específicos, como comidas ricas em gordura, doces, carboidratos, amido, fast food e ultraprocessados. Então, isso sugere que o medicamento realmente diminui a atração por esses alimentos que são cheios de calorias. E, curiosamente, essa redução nos desejos ela não foi observada para frutas e vegetais, por exemplo. Lembrando que isso aqui estava sendo aferido pela neuroimagem, pela ressonância magnética funcional. Não dependia das pessoas estarem sendo sinceras ou não num questionário. A medicação também reduziu a tendência de comer mais em resposta a estímulos internos, como estresse, ou externos, como o cheiro da comida, um fenômeno conhecido como desinibição. Além disso, os participantes no grupo da tirzepatida demonstraram menor reatividade a alimentos no ambiente.
E isso não foi causado por enjoo. As análises mostraram que a diminuição da ingestão de calorias aconteceu tanto em quem sentiu náuseas quanto em quem não sentiu. Esse aspecto que você mencionou, da menor reatividade a alimentos no ambiente, da menor reatividade a estímulos externos como o cheiro da comida, é um aspecto muito impressionante, muito importante, e eu tenho uma historinha para contar para vocês. Eu tenho um paciente que chegou até mim com obesidade grau 2 e muita dificuldade de aderir a dietas. Ele já tinha tentado outras vezes. Uma coisa que dificulta é que o trabalho dele envolve muitas viagens e jantares de negócios e almoços de negócios e ficar em hotéis com os seus frigobares. Como vocês sabem, todo hotel que tem um frigobar, em cima do frigobar costuma ter uma coleção de ultraprocessados. São barras de chocolate ao leite, são sacos de salgadinho, frequentemente tem aqueles tubos de batata Pringles. E eu confesso que, na realidade, nunca dei muita bola para aquilo. Evidente que às vezes a gente olha e tem um pouquinho de vontade de comer alguma daquelas coisas, mas passa, né? Ele me disse que aquilo ali tirava ele do sério, que ele chegava no quarto e ele não conseguia deixar de comer, às vezes, quase tudo que tinha ali em cima. Da mesma forma, ele me relatou que quando ele passava pelas áreas de free shop dos aeroportos, ele não conseguia desviar a atenção da parte dos chocolates, aqueles chocolates importados, aqueles chocolates suíços ao leite, aqueles Toblerones, e ele acabava comprando e acabava comendo. E aí ele me relatou exatamente isso que esse estudo demonstrou, avaliando o que se passava dentro do cérebro dessas pessoas. Que agora, com a medicação, ele se hospedava, olhava para aquelas coisas em cima do frigobar, e a expressão dele não é que ele agora conseguia resistir àquilo, é que ele agora não dava mais bola para aquilo. É diferente. Da mesma forma, quando ele passava lá no aeroporto, ele dava uma olhada e ignorava. E é isso que os autores chamam de desinibição. Então, o impulso ativado pelos estímulos externos, que podem ser o cheiro da pipoca, o cheiro daquelas nozes com aroma de canela que a gente volta e meia vê por aí, mas que também pode ser, como no caso desse meu paciente, simplesmente o estímulo visual de olhar para as embalagens dos ultraprocessados. Esse impulso desinibido, ele parece ficar controlado. Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante e que casa com aquilo que a gente conversou no episódio 202 sobre o ruído da comida, o food noise. Muito do que está desarranjado na cabeça das pessoas com sobrepeso e obesidade não é só o apetite, mas sim a reatividade a esses estímulos. Estímulos que quem não tem o problema, quem não tem obesidade, sobrepeso e não luta com isso, a pessoa nem entende a intensidade que esses estímulos têm para as pessoas que têm essa desinibição, para usar o termo do estudo. E é por isso que desde antes de existirem esse tipo de medicamentos, a gente já sabia que uma recomendação útil é tentar eliminar esses estímulos, pelo menos nos ambientes em que a gente consegue controlar, né? Dentro de casa, no armário, na geladeira, é não ter por perto esses alimentos irresistíveis que fazem a gente comer demais, muito além da fome, e apenas porque eles estão ali, né? Porque está fácil. Então, reduzir a disponibilidade dos estímulos nos ambientes em que a gente pode controlar continua sendo uma estratégia válida. Mas eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu com esse seu paciente depois do uso da medicação, com esse acompanhamento, se ele conseguiu ver algum benefício nesse sentido, se ele emagreceu e como está a adesão à dieta. Bem, em função do efeito da medicação em inibir esses impulsos, ele pela primeira vez está conseguindo aderir à dieta. E isso é uma coisa importante, pessoal. Eu não acho defensável colocar todo o tratamento nas costas do efeito da medicação. A medicação ela tem que ser um apoio tratando essa disfunção cerebral, vamos dizer assim, para que a pessoa possa então aderir à dieta. A nutricionista está trabalhando com ele
para se assegurar que ele mantenha o consumo elevado de proteína, inclusive usando suplementação, porque ele tem muito pouca fome, de modo que ele não perca a massa magra, ele está frequentando a academia várias vezes por semana e está emagrecendo bastante. Só lembrando que é um paciente que tinha obesidade grau 2, a gente não está falando aqui do uso cosmético da medicação, e lembrando também que a melhora das condições metabólicas associadas à obesidade, coisas como diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado, requer necessariamente o emagrecimento. Agora, a pessoa precisa emagrecer, mas ela não precisa ficar magra. O objetivo para este paciente não é necessariamente ele atingir um IMC normal. Provavelmente isso não é possível, talvez no caso dele não seja nem desejável. Por que eu digo isso? Porque eu vou precisar de uma intervenção terapêutica tão intensa para atingir um IMC normal, que provavelmente não será sustentável para esse paciente. Então, ele já está bem consciente de que o objetivo é atingir uma perda de gordura corporal que permita a normalização dos exames e que possibilite uma melhora funcional importante. Coisas como não ter mais dificuldade para amarrar o seu sapato, coisas como não ter dores associadas ao excesso de peso em articulações, como o joelho, que permite fazer esporte, caminhadas, ou seja, melhorar a qualidade de vida. Então, só para salientar, porque se fala muito do uso cosmético ou recreativo dessas medicações, que a gente está aqui mencionando os efeitos terapêuticos para uma doença, que é a obesidade. Esse paciente específico está muito feliz, ele manda mensagens com frequência expressando a satisfação com os seus próprios ganhos de saúde e de qualidade de vida. Os exames já estão, obviamente, todos melhores, mas o que me deixa mais feliz é ver a mudança de hábitos que possivelmente vão persistir e, quem sabe, até permitam a redução ou até a eliminação da medicação ali adiante. Mas lembrando que, assim como tem muita gente que não vai precisar de medicação nenhuma, tem outros casos que vão precisar do uso contínuo dessas medicações. E tá tudo bem, é para isso que a medicação existe. E antes de encerrar, quero conversar com as pessoas que têm mandado mensagens sobre o podcurso Low Carb da Teoria Prática. Eu acho que é por conta dos episódios antigos em que a gente falava desse curso, só que ele foi encerrado, então a gente não tem mais inscrições abertas. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho atualmente, no meu caso, pode ler as minhas newsletters no Viva Bem do UOL, chamada Guia do Supermercado. A outra newsletter é a Descobertas, no Substack. E vocês me encontram lá na área de membros em drsolto.com.br, em que eu escrevo semanalmente, inclusive esse estudo sobre o qual a gente falou hoje está lá na área de membros com o título A Fome e a Vontade de Comer. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.